Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook, no YouTube, apresentação profissionalizando de Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar muito de futebol amador. O destaque é o primeiro campeonato aqui na Areninha, no Barro Preto. Tem jogo logo mais. Vamos falar do Terrão. O Terrão está definido as semifinais. Semifinais já acontece nesse final de semana. Vamos falar também de outras semifinais, dessa vez da Copa Regional da Lagoa do Serrote. Vamos atualizar a Copa Society lá da Arena Juremal, do amigo Kleber Carneiro e também do Ivanaldo. Copa Zé Regino, jogos valendo por mais uma rodada. Copa Alves Ferreira é o futebol amador em destaque aqui no bate-bola. O futebol brasileiro, destaque é mais uma rodada da Série A, onde o líder e o vice-líder se enfrentam nessa rodada. E, lógico, os resultados da Copa do Brasil, a Copa Milionária do Brasil, que teve os seus jogos de ida nesse meio de semana. Vamos falar no futebol europeu, mais uma rodada da Premier League, e saiu sorteio da Super Champions League. É muito difícil até de a gente explicar o que está acontecendo com a Champions League. Aliás, eram 6 jogos em cada grupo, agora são 8. E assim a classificação é no geral, é grupão, né? Um grupão. Então fica difícil de a gente explicar. Só quando começar essa competição é que a gente vai entender. Talvez logo a Conmebol vai adotar isso aqui também na Libertadores da América. A gente vai ficar de olho, tá certo? Então nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. E tem o apoio do canal Será Flá 79 e do canal BC de Futebol, canal do Juan. Lembrando que às segundas-feiras a gente está fazendo o programa um pouquinho mais cedo, por conta do treino dos veteranos. E às sextas-feiras, quando tem rodada valendo pelo primeiro campeonato aqui da Areninha, como os jogos acontecem às 7 da noite, a gente faz também um pouquinho mais cedo, é o caso de hoje. Então, no início do programa, já trazia o destaque e o boa noite inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite. E o meu destaque vai diretamente para as competições europeias, de especial a Champions League, que tem grandes times, os maiores times do mundo, né? Temos os 36 melhores da Europa e justamente a gente espera grandes jogos e não vão se enfrentar 2 vezes na primeira fase, tal como a Europa League, tal como a Conference League. A Europa League que tem times como Manchester United, tem times como Tottenham, Braga, Porto, Rangers, etc. E da Europa e da Conference League o destaque é para a equipe do Chelsea. Pois é, Juan. Exatamente, o Chelsea perdeu, né? Perdeu o seu jogo, mas acabou se classificando pelo saldo de gol Chelsea, né? O irregular Chelsea. Tá certo? O nosso programa tem um lema, é muita informação e pouca enrolação. Então a gente vai direto ao assunto. Vamos começar falando de futebol amador. E o destaque não é o jogo, né? Hoje tem um jogo isolado. Essa rodada estava previsto 2 jogos aqui na Areninha, valendo pelo primeiro campeonato da Areninha aqui do Barro Preto. No sábado estava previsto a equipe do Split Car jogando contra o Barras, mas esse jogo foi adiado. Então foi adiado, não tem data marcada ainda. Então ficou apenas um jogo. Esse jogo foi antecipado para hoje, sexta-feira, por conta que amanhã o PSV da Lagoa do Serrote estará atuando pelo Terrão, semifinais lá do Terrão. Então a galera do PSV, que forma o time do Frescurinha, então eles pediram que esse jogo fosse antecipado e a organização atendeu. E o Juan vai atualizar o jogo hoje, está às 19 horas, jogão de bola. É o terceiro jogo, já que no dia de estreia, no dia 24, a gente teve 2 jogos e dando continuidade, a gente tem um jogão de bola hoje. 2 bons times, Juan. E são o Clube do Vaqueiro contra o Frescurinha, que são os meninos na Lagoa do Serrote. Exatamente, esse time da Lagoa do Serrote é chamado de Frescurinha, mas são os meninos, é o time do Robinho. Esse time é a base do PSV da Lagoa do Serrote. Lembrando, Juan, que esse time do Ronaldo, amigos Vaqueiro, é do Ronaldo, né? O Ronaldo, filho do Silvio, e a base dele é ali do Bom Jesus, os meninos do Bom Jesus, que vem, Bom Jesus Mulugu, né? Vem reforçar jogão de bola. E na segunda-feira a gente atualiza direitinho o que aconteceu o que vai acontecer, né, Juan, nesse grande jogo de bola logo mais aqui lá na Arena. Então, eu desejo boa sorte às equipes, lembrando que o Cruzeiro já teve um jogo e foi derrotado, né? O Cruzeiro treinando, visando os próximos jogos, né? Os próximos jogos, lembrando que o Cruzeiro só tem apenas um jogo, porque
o campeonato aqui lá, a Areninha, Juan, são grupos de 3, então 2 jogos para cada time, os 2 classificam e quem ficar em terceiro fica eliminado. Então o Cruzeiro está na obrigação de ganhar o seu próximo jogo, tá certo? Ainda falando de futebol amador, o destaque agora, Juan, é o Terrão. O Terrão, Juan, 2 grandes semifinais, começando, Juan, dia 31, também conhecido como amanhã, na preliminar, Juan. Quem joga na preliminar? Joga na preliminar é o Cearazinho do Riacho Verde contra a equipe do Juventude do Camará. E no principal, o PSV da Lagoa do Serrote contra o Dourado. Exatamente aí o PSV jogando amanhã. Amanhã a gente conhece o primeiro finalista do Terrão. Mandar um abraço para o meu amigo Yardes Cordeiro, ele que é o organizador dessa grande competição. Já no dia 1º de setembro, também conhecido como depois de amanhã, a gente tem uma outra semifinal. Na categoria aspirantes, tem o time ainda que estava no grupo do Cruzeiro. O Juan vai atualizar na preliminar. Esse jogo começa às 14 horas e o jogo da principal, né? Porque amanhã a gente conhece o primeiro finalista na categoria aspirante e o primeiro na categoria principal. E no domingo saem os outros 2. Então, o São Gonçalo de Mutambeiras e a Portuguesa de Águas Belas, esse São Gonçalo que eliminou o Cruzeiro. E no principal a gente vai ter o Náutico de Salgadinho contra a equipe do Fortaleza de Canafichla, outro que eliminou a equipe do Cruzeiro. Tá aí, Juan, tá definido os jogos das 2 grandes semifinais lá do Terrão e a gente sempre acompanha, né? O sorteio, Juan, aconteceu na última sexta-feira no programa do Beno. Ainda falando de futebol amador, Juan, a Copa Zé Regino, a gente tem 2 jogos, um marcado para amanhã, dia 31, Juan. Quem joga lá na Copa Zé Regino, tem um jogo marcado para sábado e outro para domingo. Lembrando que lá na Copa Zé Regino, Juan, são também os 2 quadros. O Bahia Esporte Clube contra o Cearazinho do Riacho Verde. Esse jogo sábado, dia 31, a partir das 2 horas. Também nas 2 horas, só que do domingo, a Portuguesa do Assentamento vai enfrentar o São Paulo do Parapuí. A Portuguesa, Juan, que é bicampeã, né? Já é a 4ª edição da Copa Zé Regino. A Portuguesa já ganhou 2 títulos e o Riacho das Flores ganhou outro. Isso a gente está falando da categoria principal, né? Nos aspirantes, o Cruzeirão da Massa já foi campeão há 2 anos atrás. E Riacho das Flores também acho que já foi campeão. O próprio Real Madrid do Peregal. Então, nós estamos na 4ª edição. Mandar um abraço para o Joelzinho. O Joelzinho sempre que pode dar uma olhada também no bate-bola e a gente divulga aqui essa competição, a competição lá que acontece, né, Juan? Lá na Arena Antônio Mazenir de Lima, no Riacho das Flores, é a Copa Zé Regino. O Rosinho mandar um abraço para o meu amigo Kleber Carneiro, também para o Ivanaldo e todos os organizadores, todos os presidentes, né, lá da 2ª Copa Society da Arena Juremal. A gente já conhece, Juan, 2 times classificados. Lembrando que lá no Kleber, Juan, é só um quadro. O Fluminense, que foi também que eliminou o Cruzeiro. Aliás, quem está eliminando o Cruzeiro está indo muito à frente, né, Juan? O Fluminense eliminou o Cruzeiro, está classificado. Esse Fluminense é do Campo Grande. E também, Juan, o Amigos o Amigos do Kleber, né? O Amigos do Kleber também está classificado. E a gente vai conhecer, Juan, nesse final de semana, a partir das 18 horas amanhã, tem um jogo 18 horas e outro às 19 horas a gente vai conhecer os outros 2 semifinalistas. A Juventude do Pajeú contra Amigos do Hernando e o São Caetano de Cacimbas contra o Barcelona do Chinelo. Mandar um abraço aí pro Hernando, que tem um time lá, um time que ele, Juan, protagonizou a maior goleada, né? 14-1. Tem o time do Hernando. O Hernando sempre forma bons times, sempre convida bons amigos para ajudar ele nessas competições. A gente mandar um abraço aí pro Hernando, boa noite para ele, para toda a família do Hernando. A 12ª Copa Regional da Lagoa do Serrote foi definido, Juan, o primeiro jogo, né? Lembrando que a outra semifinal é o Baixada e a equipe do Real Madrid do Peregal, não tem data ainda, mas no dia 7, também conhecido como outro final de semana, a gente tem na categoria aspirantes, às 14 horas, e o Juan vai atualizar também o jogo envolvendo o time da casa. Esse jogo é às 16 horas, Juan. Pois é, esse jogo que é o São Paulo São Bento contra o Arco da Aliança, jogo de 7 de setembro, das 14, e o das 16 é o PSV da Lagoa do Serrote contra o CRB da Boa Vista. Tá aí, Juan, grande jogão de bola, valendo pela Copa Regional da Lagoa do Serrote. Mandar um abraço para o Albeci,
o Albercique Relações Públicas dessas competições. A Copa Alves Ferreira tem prosseguimento também nesse final de semana, Juan. Então, nesse sábado, dia 31 de agosto, tem jogos valendo pela segunda rodada. Quem joga no sábado, Juan? O Cruzeiro da Miraíma contra o Barcelona do São Joaquim. Esse é o jogo do sábado, lembrando que lá, Juan, na Copa Alves Ferreira, a gente tem também 2 quadros, né? Então, o jogo do sábado, domingo também tem um jogão de bola, Juan. Que é o Real Madrid da Coab de Sobral, da Coab de Sobral e o Carioca Futebol Clube de Miraíma. Então aí, Juan, tá aí. Passamos a limpo o futebol amador. O destaque, como eu falei, é mais um jogo valendo pelo campeonato aqui da Areninha, que começa, aliás, que já começou, né, que tem prosseguimento no dia de hoje, com o Clube do Vaqueiro e também a equipe do Frescurinha, que são os amigos, os meninos lá da Lagoa do Serrote. Ô, Juanzinho, vamos falar de Série B, a Série B que tem início hoje a 24ª rodada. Depois dessa rodada fica faltando apenas 14 jogos. E o fechamento da rodada 23, a gente teve a excelente vitória do Ceará Sporting Clube em cima do líder Novo Horizontino, segurou o Novo Horizontino ali com 40 pontos, e o Ceará se aproximou-se, né? Está a 4 pontos do G4, a equipe do Ceará Sporting Clube. O Juan vai atualizar o resultado dos 4 jogos que complementaram a rodada de número 23. O Coritiba 1-0 no Avaí, o Brusque 1-0 no Sport, o Ceará 1-0 no Novo Horizontino e o Paysandu 0-0 com o Mirassol. Mais uma notícia breve aqui é que a janela de transferência está quase finalizando e o Ceará acaba de contratar o Rafinha da Tombense. Pois é, Juan, os times se movimentando, tanto da Série A como na Série B, e os times que querem o acesso têm que se reforçar, porque o segundo turno é muito difícil, como eu falei. Repito, nós estamos na rodada 23, estamos entrando na 24 e depois dessa rodada só faltam 14 jogos. Então, quem quiser subir tem que fazer uma sequência, né? Lembrando que o G4 está muito embolado, né? Tem o Novo Horizontino com 40 pontos, mas o segundo, o terceiro e o quarto colocado, que são Santos, Mirassol e a equipe do Vila Nova, ambos com 39. E o Ceará Sporting Clube aparece na quinta colocação com 35 pontos, a mesma pontuação do América. O sexto, o Avaí, é o sétimo. O oitavo é o Coxa vem de boa recuperação. O Goiás é o nono. Sport, Juan, que perdeu forças nos últimos jogos, é o 10º. O 11º é o Operário, o 12º é a equipe do Amazonas, o 13º é a Ponte Preta, o 14º é o Botafogo, o 15º é o Paysandu, o 16º é a equipe do CRB. Dentro da zona da degola, Juan, está todo mundo na briga. Dentro da zona da degola está o Ituano, 17º, o 18º é o Brusque, a Chapecoense é 19º e o Guarani é o 20º. Lembrando que alguns times têm jogos atrasados. O Sport, por exemplo, tem 2 jogos atrasados, mas logo a tabela vai ficar todos os times com a mesma quantidade de jogos. A rodada número 24 começa hoje e pode mexer no G4. No G4 não, pode mexer na liderança, pois o Santos recebe a equipe da Ponte Preta. O Juan vai atualizar o restante da rodada. O Santos vai jogar com o Ponte Preta, o Novo Horizontino com o Vila Nova, a Chapecoense com o Botafogo de Ribeirão Preto, o CRB com o Avaí, o Amazonas com o Ceará. Tem que aproveitar enquanto não pega time goiano, senão já viu. O Goiás vai jogar com o Paysandu, o Sport com o Ituano, o Operário com o Brusque, o Mirassol com o América Mineiro e o Guarani com o Coritiba. Daí a Série B do futebol brasileiro, a Série B, como eu falei, está pegando fogo, e o Ceará Sporting Clube entrou de vez, Juan. Se ganhar esse jogo do Amazonas, entra de vez na briga, pois vai ficar muito próximo do G4, e se entrar para não mais sair, eu diria até, Juan, que caso o Ceará vença esse jogo, ele está na briga, inclusive pelo título, porque está muito embolado. O Ceará deu uma segurada no Novo Horizontino e com isso deu uma embolada. O Ceará tem tudo, né, para ganhar do Amazonas e entrar de vez na briga pelo acesso. A Série A, a gente teve o fechamento da rodada 24 e a gente teve um jogo atrasado da quinta rodada e outro da rodada 19. Vamos atrasar esses resultados. Jogo atrasado foi o Cruzeiro 0-0 com o Internacional, o Criciúma 1-0 no Red Bull Bragantino, esse jogo atrasado da rodada 19, e prosseguindo com a rodada 24, o Vasco 2-1 na equipe do Atlético Paranaense. Detalhe é que o Cruzeiro e o Internacional haviam se enfrentado há poucos dias. Pela rodada 23 eles se enfrentaram e agora acabaram se enfrentando pela rodada
da quinta rodada, né, É Juan? tipo um bate-volta. Exatamente. Então, com isso, Juan, o líder continua o Fortaleza, o segundo é o Botafogo, os dois se enfrentam amanhã no Engenhão. O Palmeiras é o terceiro, Flamengo quarto, São Paulo quinto, Bahia sexto, sétimo é o Cruzeiro, o Vasco aparece na oitava colocação, seguido do nono Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense é o 10º, o 11º Internacional, o 12º é o Criciúma, 13º a equipe do Juventude, na 14ª colocação a equipe do Grêmio, o Red Bull Bragantino, uma situação perigosa, né? Está se aproximando demais do Z4, é o 15º, 16º é o Fluminense, dentro da zona da degola está o Vitória, o 17º, 18º é o Corinthians, 19º é o Cuiabá e o 20º é o Atlético Goianiense. Acredito que o Atlético Cuiabá não tem escapatória, Juan. Red Bull te dá asas. É sim, Juan. A rodada de número 24, ela tem prosseguimento, começando amanhã, e ela será finalizada domingo, Juan. Então, o Juan vai atualizar todos os jogos de destaque para o jogo do líder Fortaleza, fora de casa, com o vice-líder Botafogo, e o clássico das maiores torcidas, né? Flamengo visitando a equipe do Corinthians. O Cuiabá com o Criciúma, o Botafogo com o Fortaleza, o Grêmio com o Atlético Mineiro, o Cruzeiro com o Atlético Goianiense, o Corinthians com o Flamengo, Vitória com o Vasco, o Fluminense com o São Paulo, Red Bull Bragantino com o Bahia, o Atlético Paranaense com o Palmeiras e Juventude com a equipe do Internacional. Daí, mais uma rodada da Série A do futebol brasileiro. A Série C, a gente teve no final de semana o encerramento, Juan, da fase de grupos. E a gente, os 8 times classificados, eles foram divididos em grupos. A gente tem no grupo B a equipe do São Bernardo, do Remo, do Botafogo, o Belo, né, da Paraíba, e o Volta Redonda, o Voltaço. No grupo C a gente tem o Londrina, a Ferroviária, o Atlético e o Ipiranga. Então, todos esses times jogam entre si, 6 jogos para cada time, e os 2 melhores sobem para a Série B do próximo ano. A rodada número 1 acontece nesse final de semana. O Remo com o Botafogo na Paraíba, e queira Deus que suba, o Ipiranga com a Ferroviária, Volta Redonda com o São Bernardo e Londrina com o Atlético Clube. O Botafogo da Paraíba, que tem mais fama de Paysandu que o próprio Paysandu. Sempre chega nessa fase, mas acaba caindo. Ô, Juanzinho, a gente vai ter também, nesse final de semana, a gente vai ter 4 festas, né? 4 times vão fazer festa, vai ter o acesso, times da Série D, subindo para a Série B, aliás, para a Série C. Time da Série D subindo para a Série C. A gente tem, o Retrô já ganhou da equipe do Brasiliense 1-0. Então, o jogo vai ser em Brasília. O Brasiliense precisa devolver o resultado para ir para os pênaltis, ou ganhar 2-0 e classifica. A equipe do Itabaiana, Juan, está bem na fita. Joga fora de casa com 3, mas já ganhou em casa 3-1. E a equipe do Anápolis foi 1-1 contra o Iguatuzinho. Então o Iguatuzinho tem a faca e o queijo na mão. Se ganhar em casa, estará na 3ª divisão do futebol brasileiro do próximo ano. E a Inter de Limeira já perdeu em casa para a equipe do Maringá. Então o Maringá tem tudo, né? Pois decide a vaga em casa. Tá aí. São os 4 jogos. Vamos torcer. Lembrando que o jogo do Iguatuzinho é no sábado e os outros 3 jogos no domingo. Vamos torcer. Vamos ver quem faz festa com acesso, né, Juan? Então tem tudo para o Iguatu subir para a Série C do futebol brasileiro. Juan, o nosso assunto agora é Copa Milionária do Brasil. A gente teve os jogos de ida, Juan. Jogos de ida. Lembrando, Juan, que na quarta-feira a gente teve os 2 visitantes ganhando pelo mesmo placar. E ontem a gente teve os 2 mandantes também ganhando pelo mesmo placar. O Juan vai atualizar os resultados. O Vasco, 2-1 no Atlético Paranaense. O Juventude, 2-1 na equipe do Corinthians, que mantém sua grande invencibilidade no Alfredo Jaconi, parece uma altitude. O Bahia perdeu de 1-0 para o Flamengo e o São Paulo perdeu de 1-0 para o Atlético Mineiro. Aí, a gente vê, né, o Flamengo e a equipe do Galo venceram fora de casa, tem vantagem para decidir em casa. Lembrando, Juan, que os jogos de volta acontecem depois da data FIFA. O Corinthians recebe o Juventude no dia 11, no mesmo dia o Atlético Paranaense recebe a equipe do Vasco da Gama. Os 2 mandantes precisam reverter resultados. E já na quinta-feira, dia 12, o Flamengo recebe o Bahia com a vantagem e o Galo Mineiro recebe o São Paulo. Também o Galo com a vantagem. É a Copa Milionária do Brasil. Lembrando que o vencedor de Flamengo e Bahia pega Juventude, o Corinthians, e o vencedor de São Paulo e Atlético Mineiro pega a equipe do Vasco da Gama, o Atlético Paranaense. O Atlético que nos últimos jogos
tem sido uma ventania, né, Juan? Tem sido uma ventaniazinha, porque não tem feito mal a ninguém. Na mesma semana, na segunda-feira, perdeu de virada 2-1 para o Vasco, valendo pelo Brasileiro. E ontem foi a vez de perder também de virada. Perdeu nos acréscimos para a equipe do Vasco da Gama, valendo pela Copa Milionária do Brasil. O Ronzinho, o futebol brasileiro de base também, a gente teve no final de semana passado o fechamento da fase de grupo. 8 times classificaram, primeiro com o oitavo, segundo com o sétimo, terceiro com o quarto, aliás, terceiro com o sexto e o quarto com o quinto. Os 4 primeiros, Juan, que no caso foram Palmeiras, Flamengo, Grêmio e a equipe do Atlético Paranaense. Eles jogavam em casa, jogo único, tá certo? Porque as quartas de finais e as semifinais são jogos únicos. E o Juan vai atualizar, lembrando que a gente teve surpresa, o Flamengo fez festa campeão do mundo, sub-20, e acabou sendo derrotado no finalzinho, nos acréscimos. Então o Flamengo está eliminado, o atual campeão está eliminado. O Juan vai atualizar os resultados de quem passou e como ficaram as semifinais. O Flamengo perdeu de 1-0 para o Fortaleza. Parabéns, vocês têm o título, ganhei, do campeão mundial. O Atlético Paranaense 2-0 no Goiás, o Palmeiras 3-0 no Santos e o Grêmio perdeu de 1-0 para o Cruzeiro. Com isso, Juan, as semifinais também em jogo único. O Juan vai falar como ficaram as semifinais. O Cruzeiro com Fortaleza e o Atlético Paranaense com a equipe do Palmeiras. Lembrando que Cruzeiro e Atlético Paranaense decidem em casa, tá certo? Decidem em casa, pois fizeram melhor campanha. Será que isso está certo, Juan? Porque o Palmeiras foi o líder, né? O Palmeiras foi o líder, né? É mais questão de chaveamento. Exatamente, porque eu peguei a foto errada, mas o Palmeiras decide, é só o jogo único, decide em casa. Ô Rosinho, o futebol feminino também terminou no final de semana passado a fase de grupos. A fase de grupo, Juan, terminou. E isso, fase de grupo, Juan, lá é fase de grupo. Terminou a competição. Aliás, não é fase de grupo, né, Juan? É grupo único. Terminou a primeira fase. E a gente teve 8 times classificados. A gente já tinha atualizado aqui os jogos do Bahia, aliás, do Corinthians, 1-1 com o Bragantino. E o Palmeiras tinha ganho 2-1 do Cruzeiro. O Internacional 1-1 com a Ferroviária. Na segunda-feira, Juan, teve São Paulo 2-1 no Grêmio. E nesse meio de semana a gente teve os jogos de volta. E o Juan vai atualizar os resultados de quem classificou. Corinthians 1-0 no Bragantino. O Palmeiras 2-2 no Cruzeiro. Passou o Palmeiras porque tem a melhor campanha. Na verdade, porque já tinha ganhado fora de casa. A Ferroviária 2-0 no Internacional e o São Paulo passou 0-0 em cima do Grêmio, porque já tinha ganho o primeiro jogo. Com isso, Juan, como ficar as semifinais? Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Ferroviária. E a gente vê que é uma dominância completa do eixo São Paulo. Rosinho, lembrando que essa competição, enquanto o sub-20 masculino, a gente tem só jogos de ida nas quartas e nas semifinais, 2 jogos só na final. No futebol feminino, jogos ida e volta. Tá certo? Então, na Liga Profissional da Argentina, a gente teve também na segunda-feira o fechamento da rodada número 12 e tem novo líder, Juan. Pois é, o Barraca Central empatou de 5-0, é bom. Perdeu de 5-0 para o Vélez Sarsfield, de resultado que colocou o Vélez na liderança. O Central Córdoba 0-0 com o Banfield, o Belgrano perdeu de 1-0 para o Ginásio La Plata, o Rosário Central 1-0 no Atlético Tucumã, e o Estudiantes 1-1 com o Boca Juniors. A gente dizia, de ponto em ponto, ninguém pegava o Huracan e acabou que pegaram, né? O Vélez Sarsfield é o líder, né, Juan? É o líder. O Boca aparece na 8ª colocação e o River Plate, pasmem os senhores, na 12ª colocação. O River Plate que tem, Juan, como treinador agora, o Galhardo, né? A gente já tinha falado aqui em outros programas. E a interminável oitavas de final da Copa da Argentina teve prosseguimento com mais um jogo. Agora só falta um, Juan. O Godoy Cruz pegou 3-0 da equipe do Independiente. Voltando aqui, sentiremos falta do Huracan na liderança. Pois é, Juan, e assim, ainda bem que as oitavas de final lá na Argentina é só um jogo, né? Porque se fosse 2 jogos não ia terminar esse ano. Então, só falta um jogo para a gente conhecer 8 times classificados para a próxima fase, quarta de finais, lembrando que já tem 7 times classificados. Juan, já tem 3 times também classificados no nosso manjadinho sub-20, né? Então, o Juan vai atualizar o resultado, lembrando que agora só falta um jogo, que é justamente Fortaleza. O Fortaleza não jogou ainda com o Horizonte, mais um time classificado, Juan. O Tirol perdeu de 2-1
para a equipe do Ferroviário. Aí, então, faltando esse jogo acontece dia 2, conhecido como segunda-feira, para a gente conhecer os semifinalistas do nosso manjadinho cearense. Champions League, Juan, teve jogos, 7 jogos, 7 times classificados para a próxima fase, né? Então a gente teve os 7 jogos de volta, vamos atualizar os resultados de quem se classificou. O Galatasaray, que é o time da comédia, não só fora, mas também dentro de campo. Que futebol horroroso. Perdeu de 1-0 para o Young Boys, está eliminado. Classificou o Young Boys para a grande fase de grupos. O Red Bull Salzburg empatou em 1-1 com o Dinamo de Kiev. Tinha ganho 2-0. E o Sparta Praga voltou o mesmo placar, 2-0 no Malmo, com detalhe, 2 pênaltis perdidos no primeiro tempo, tanto para o Sparta quanto para o Malmo. O Karabag perdeu de 2-0 para o Dinamo de Zagreb, não deu para o time do Azerbaijão. Estrela Vermelha pesou com a sua camisa em cima do Bodo e ganhou de 2-0, está classificado. Slavia Praga 2-1 no Lille, que isso sim é um jogo frenético. E o Slavia Praga esteve brigando até o final. Só lembrando que o Lille classificou porque tinha ganho 2-0. Exatamente, mas jogo frenético mesmo foi o Slova, que tomou a virada do Midland e buscou a revirada aos 86, se não me engano. 86 minutos, Slova classificado também. Pois é, Juan, a gente teve também um fechamento já no futebol europeu, ainda no futebol europeu, a gente teve, só falando um pouquinho, Juan, que já, aí teve o sorteio, né, mas não dá nem pra gente falar de grupos, né, porque não tem grupos na Champions League esse ano, e pra gente ter o entendimento só quando a competição começar e a gente se acostumar com o novo modelo da Champions League, da Conference League e da Liga Europa, lembrando que teve também muitos classificados nessas duas competições, tanto na Liga Europa como na Conferência. E nos próximos programas a gente vai acompanhar direitinho, porque agora, Juan, lembrando que a Champions League são 36 times, né, Juan? Então, mas mesmo assim a gente vai acompanhar direitinho. As 3 competições são, na verdade. Exatamente, a gente vai acompanhar direitinho, porque nas primeiras fases, principalmente da Conferência League, Juan, são muitos times, não dá pra gente acompanhar tudo, porque senão vai passar 3 horas no programa. Tá certo, Juanzinho? Então, na Alemanha, o fechamento, Juan, primeira fase, não, das primeira não, 2 avos de final da Copa. Exatamente, da Copa, a gente teve o Jena perdendo para o Leverkusen. O Leverkusen não jogou porque estava disputando a Recopa da Alemanha, e inclusive ganhou, e passou 1-0, está classificado para as 16 avos de final. Nesse meio de semana a gente teve rodada, Juan, rodada na La Liga, onde o Barcelona é o líder, Juan, é o líder. 100% de aproveitamento, o Real Madrid está capengando, só tem 5 pontos, já perdeu 4 pontos, 2 empates, e o Juan vai atualizar os resultados da terceira rodada. O Las Palmas 1-1 com o Real Madrid, o Girona 4-0 no Sassuolo, o Real Sociedad perdeu 2-1 para o Alavés, o Atlético Madrid 0-0 para o Espanhol, o Atlético Bilbao 1-0 no Valência, o Valladolid 0-0 com o Negranês, o Rayo Vallecano perdeu 2-1 para o Barcelona, o Mallorca 0-0 com o Sevilla e o Villarreal 4-3 na equipe do Santos de Vigo. Esse Galácticos 3 do Real Madrid que está preocupando. O primeiro não deu certo, o segundo deu muito certo. Estou falando do trio BBC, junto com Marcelo Navas e outros nomes aí, aquele meio de campo fantástico. E esse 3 aqui, que sem dúvida é o melhor time do mundo em questão de elenco, aparentemente não está saindo do papel no momento. Pois é, Rosinho, na segunda-feira a gente teve o fechamento também da segunda rodada, lá da Série A italiana, onde a Juventus fez 3-0 no Verona e o Cagliari 1-1 com o Como. Lembrando, Juan, que a Juventus é líder, né? Líder com 6 pontos, 100% de aproveitamento, mas hoje já começou a rodada e a equipe da Inter de Milão fez 4-0 na Atalanta, então nesse momento a Inter é a líder com 7 pontos. A gente vai ter rodada completa, lembrando que a gente já teve esse jogo hoje, tá certo? A Copa da Liga Inglesa, a gente teve mais uma rodada. O Juan vai falar os classificados da Copa da Liga Inglesa. São os times que envolvem, Juan, 92 principais times da Inglaterra. Exatamente. Das 4 primeiras divisões. São das 4 primeiras divisões. O Juan vai atualizar só os classificados. O Stoke classificou com goleada, 5-0. O Burnley passou. O Barrow passou. Do time do Derby, surpresa. O Blackpool passou. O Brighton passou. O Coventry passou. Everton passou. Nessa fase já tem alguns times de Premier League. Exatamente. O Fleetwood passou. O Sheffield Wednesday passou. O Preston passou. O Leicester passou, tá aí outro time de Premier League, o Leighton Orient também, o Queen's Park Rangers, o Bolton, o Walsall, o Watford e o Fulham. O Crystal Palace também
Na quarta, dia 28, o Wolverhampton passou, o Cardiff passou, o Brentford passou, o Wycombe passou pelo Swansea, o West Ham pelo Bournemouth, o Wimbledon passou, o time de terceira eliminando de primeira, que é o Ipswich. E o Newcastle passou o Nottingham com o Carlos Miguel defendendo o pênalti. Juanzinho, ele que tomou um gol, acho que 20 segundos, né, mas acabou se recuperando na partida. Infelizmente não passou. O Rosinha mandar um abraço para o meu amigo Alveci Ripardo, ele que é Relações Públicas de todas as competições que acontecem na Lagoa do Serrote, sempre que pode curtir o bate-bola. No final do bate-bola, a gente vai atualizar a Premier League, tem rodada completa, lembrando que o Manchester United é o líder, com 6, aliás, o Manchester City é o líder, com 6 pontos, a mesma pontuação do Brighton e do Arsenal e do Liverpool. 4 times com 6 pontos, rodada completa, começando amanhã com dois times que estão na liderança, que é justamente o Arsenal e o Brighton. O Arsenal com o Brighton, o Brentford com o Southampton, o Everton com o Bournemouth, o Ipswich com o Fulham, Leicester com Aston Villa, o Nottingham com o Wolverhampton, o West Ham com o Manchester City, o Chelsea com o Crystal Palace, o Newcastle com o Tottenham e o Manchester United com o Liverpool. Desse jogo que eu nunca sei o que pode acontecer. Ou sai uma goleada do Liverpool ou um resultado heróico do Manchester United. Mas joga em casa onde o Manchester United é forte, né, Juan? Então, Juan, hoje a gente vai finalizar, sempre quando não acontece nada de importante no meio de semana, a gente finaliza com o hino do líder do brasileiro, que é o Fortaleza. Só que a gente, no nosso celular, a gente não tem o hino do Fortaleza, tá certo? Não, por conta de internet não deu certo. Então vamos, não tem o do Fortaleza, mas tem o do Ceará. Vamos finalizar com o hino do Ceará Sporting Clube. O Ceará ganhou na última rodada da Série B e está ali acenando com G4. Com G4, será que já teve uma situação difícil? Já teve uma situação que estava olhando mais para o Z4 do que para o G4, mas nesse momento deu uma melhorada. Vamos finalizar com o hino do Ceará Sporting Clube. Mais uma vez, um abraço aí para o meu amigo Alveci Ripardo, boa noite para ele, para a família dele. E vamos ficar atentos, né? Já tem jogo na Areninha, mais um jogo valendo pelo primeiro campeonato aqui da Areninha. E a gente vai ficar atento que vai acontecer no Terrão, também na Copa Zé Regino e principalmente o futebol profissional. Futebol profissional, mais uma rodada da Série A, onde o líder Fortaleza visita o vice-líder, a equipe do Botafogo. Tá certo? Então, boa noite, um abraço para os nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook, também no YouTube. Fica agora com o hino do Ceará Sporting Clube até segunda-feira, com um resumão de tudo que aconteceu no final de semana. Tem vitória assegurada, campeão da popularidade. Tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande público aqui estimular. É o Vozão, Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas. Sempre aqui ou lá fora tu ganhas. Com teus craques em campo a brilhar. Ceará, tua glória lutar. Teu passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada. Teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade. Tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande público aqui estimular. É o Vozão, Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas. Sempre aqui ou lá fora tu ganhas.